Atenção pra galerinha da sacanagem, os dias de vocês estão contados. E a galera que trabalha certo vai tirar vantagem sobre isso. Até porque estamos certos. A Uber agora vai pedir verificação do chassi, então o cara que tem aquele Virtus que ele bota que ejeta, não vai. Aquele cara que tá com o carro mais antigo, que ele sobe o ano para entrar no Comfort, também não vai. Então, é hora de separar os garotos dos meninos e todo mundo trabalhar honestamente como uma plataforma quer que trabalhe, certo? E aí, meus amigos, será que a casa vai cair para muitos motoristas que estão adulterando o documento? Vamos falar sobre isso? Aqui do lado eu estou deixando aí um cronograma do que eu vou falar nesse vídeo para a gente se organizar. E é muito importante eu dizer que essa não é uma prática nova. Muitas pessoas me mandaram esse tema, me mandaram um vídeo do detetive, estou deixando o perfil do detetive, que é um motorista do Rio de Janeiro. Eu assisti o vídeo também do Rovian, que é o motorista do Rio Grande do Sul, falando sobre esse assunto. Chequei as verificações e é verdade, a Uber sim está investigando e pretende pedir para esses motoristas provarem de fato que o carro deles não é, por exemplo, um Virtus se passando por um Jetta, ou um C3 se passando por um C4 Cactus, ou um Dolphin Mini se passando por um Dolphin. E isso vem acontecendo e trazendo reclamações do passageiro para as plataformas. Porque uma coisa que você tem que entender, galera, toda vez que eu gravo um vídeo falando aqui que motorista que burla sistema, tem uns que defendem os caras que fazem errado. Tem muito motorista que defende porque coloca a Uber como vilã da história. Mas entendam uma coisa, sempre toda fraude que o motorista praticar para prejudicar o passageiro, que é quem dá dinheiro para a plataforma, a Uber vai bloquear. Sempre quando a fraude for para tirar dinheiro da plataforma, como por exemplo pescador ou outras coisas que fazem a Uber ter prejuízo, a Uber vai bloquear. E alguns casos tem fraudes que dão dinheiro para a Uber não bloqueia tanto, que é o caso do pescador. Já reparou que o motorista que faz a pescaria não é bloqueado? Por que será? Porque ele está pagando para furar a fila virtual. Então tudo isso é polêmico, não é verdade? Estou falando isso, fugir um pouco do assunto, porque tem sempre a galerinha que quer defender a pessoa que faz o errado. E questiona por que a Uber não bloqueia. A Uber sempre vai bloquear tudo que tire dinheiro do bolso dela. Inclusive esses carros que estão se passando por veículos que não são os veículos que a Uber está vendendo para o cliente. Porque a Uber vende uma experiência de Uber Black, e aí o cara chega com Virtus. A Uber vende uma experiência do Uber Black, de um Dolphin, e o cara chega com um Dolphin Mini. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, tá bom? Não é uma prática nova. E você, motorista, o recado é muito importante para você. Acho que essa é a parte mais importante do vídeo. Tem muita gente que é Maria vai com as outras, a expressão popular. Por exemplo, se tem um cara no teu grupo que tá fazendo essa prática, e ele quer te vender, fazer essa mutreta, porque ele conhece alguém que burla o sistema, nesse momento você está desesperado. Sabe por quê? Porque você está cometendo um crime, você caiu na lábia de um colega, que tentou te ferrar, você cometeu um crime, agora você tem que provar que você não está fazendo coisa errada. E como que você faz isso? De repente, do nada, você está rodando para Uber num Jetta, e no dia seguinte você aparece com Virtus. Você está entendendo onde você se meteu? E isso não está tanto relacionado ao colega que aluga um carro. Porque o cara que aluga um Virtus e muda para Jetta, depois ele troca de carro e a Uber só vai ficar de olho no perfil dele. Agora, imagina o colega que comprou um Virtus e mudou no documento para um Jetta. É muita burrice. Será que você nunca parou para pensar que a Uber poderia descobrir isso e você ficar com uma mão na frente e atrás com um boleto desse tamanho para pagar teu carro? E aí você vai dizer, se a Uber me bloquear, eu vou fazer conta fake. Só que sabe o que ela vai acontecer? Daqui a pouco, nem a sua conta fake vai resolver, porque ela vai bloquear esse carro. E ela bloqueando esse carro, você tá lascado. Você vai viver sempre na mentira. Acorda. Fazer coisa errada, você vai ganhar dinheiro durante um período, mas uma hora a tua casa vai cair. É a mesma situação do cara que comete crime. Ele pode até ganhar dinheiro uma época, mas uma hora ele vai ser preso. Ponto e acabou. É uma analogia, mas é a verdade. Então vamos seguir nessa informação, ó. Como vocês podem ver, os motoristas eles estão recebendo essa mensagem aqui do lado. Deixa eu abrir aqui, ó. Que diz o seguinte, ó: tire uma foto do documento
de verificação do chassi. E aí, ali diz que você tem que tirar foto do documento, do chassi e também mostrar, ó, no canto inferior do para-brisa, do lado do motorista, na etiqueta do lado dentro da porta. Então, quer dizer, você vai ter que passar por uma verificação e veja só, essa verificação indo para Uber, você ainda está sujeito a Uber bloquear o teu carro. Porque pode ser que em algum momento a Uber não bloqueie a tua conta, mas ela bloqueia o carro. Então a Uber sabe desse esquema. Talvez ela não fez nada durante muito tempo, porque ela não foi prejudicada, ela não perdeu passageiro. A partir do momento que os passageiros começam a reclamar na plataforma e colocar em xeque, questionar veículos que não fazem parte de determinadas categorias, a casa vai cair. Como eu falei, imagina, tem motorista que pega um C3, ou ele transfere para um Aircross para ir para o Comfort, ou ele transfere para um C4 Cactus para ir para o Black. Imagina você chegando com o C3, o passageiro entra no carro e fala, eu pedi um C4 Cactus. O motorista, cara de pau, vai falar assim, não, quebrou o carro, eu tenho esses dois carros. Tem gente que fala isso. Só que uma hora a sua casa vai cair, irmão. Então a Uber tá fazendo o pente fino. Então vamos tomar sobre esse assunto. Aí, muita gente que faz esquema. Tem cidades que só tem o Uber Black agendado. Tem galera fazendo Uber Black com Dolphin Mini. Gente, tem passageiro que roda o Brasil todo. Vocês acham que realmente a casa de vocês não vai cair? Então assim, o passageiro não é bobo. Em alguns casos, o passageiro não vai reclamar. Vou dar um exemplo. E tem motorista que tá fazendo essas mutretas porque a Uber não é santa também. Eu entendo que a Uber ferrou com muito motorista. Vamos dar um exemplo. A Uber em algumas cidades agora, ela mudou o ano limite dos carros. Então, por exemplo, o camarada foi lá e comprou um carro para rodar no Black. Ele comprou uma Kicks. Vamos colocar que ele comprou. Opa, vai bater mais aí, irmão? Vai bater, bate mais, bate com força. Vamos dizer que o camarada... É foda, né, gente? Tá vendo que eu tô do lado gravando, tá batendo com tudo na porta. Mas tá tudo bem, né? Não vamos arrumar briga por causa disso. A Uber, ela mudou a regra do jogo. Então, em algumas cidades, o Black, ele depois da pandemia, a Uber esticou o ano do Black, ela aumentou o ano. E aí, o que acontece? Do nada, no final de 2024, ela cria novas regras. Aqui em São Paulo, por exemplo, ela reduziu o ano limite do Black, mudou essa regra. Então esse camarada que tem um carro que roda no Black e fez a falcatrua, o passageiro não vai denunciar ele. A gente entende isso, né? Tipo, ele tá fazendo uma fraude que é errado, ele pode se ferrar, mas é o mesmo carro que está no documento. Digamos que esse carro, ainda assim, não é tão descarada. Outra coisa que acontece muito, regiões metropolitanas. Então, por exemplo, o cara mora em Guarulhos. Em São Paulo existe uma regra. É 9 anos que pode rodar com o carro em São Paulo. E aí o colega cadastrou o carro dele, não teve dinheiro para trocar de carro. E aí ultrapassou o limite. Aí os caras vão lá e fazem a mutreta. Ou o carro que tem versão que não tem ar-condicionado. E o cara faz mutreta. Mas é o mesmo carro. Então veja só, o passageiro não vai sair denunciando. Só que a Uber também está investigando esses motoristas. Ou seja, a Uber está passando um pente fino naquele que mente que um carro é outro carro, e também naquele que está com um carro que é mais velho, mais antigo do que é realmente. Por exemplo, o cara cadastra uma Kicks 2023, mas está rodando com uma Kicks 2017. Só para vocês entenderem. Então são 2 exemplos. Agora o pior dos exemplos é o camarada que acha que o passageiro é trouxa. O cara cadastra um Dolphin Mini e tá se passando por um Dolphin. O cara cadastra um C3 e tá se passando por um Aircross, por um C4 Cactus. O passageiro não é besta, não é otário. Mas o mais comum é o motorista que cadastra o Virtus e quer se passar por um Jetta. Aí pega um cara que conhece de carro, entra no carro e fala, ô, eu pedi um Jetta, veio um Virtus, mano. Você tá entendendo, gente? Então a Uber começou a investigar. Vamos ver se aqui não vão bater na minha porta também aqui, né? É difícil aqui, gravando. Não, esse aqui, ele viu que eu tô aqui, tá de boa. Então, gente, o passageiro não é bobo. O passageiro vai denunciar. Então, eu quero finalizar dizendo o seguinte. O motorista que trabalha honestamente, o motorista que trabalha correto,
sempre se ferra com a Uber. Porque os espertinhos estão sempre tendo benefício. E a Uber precisa valorizar o motorista que trabalha correto. Nós que estamos na pista trabalhando, sendo o mais honesto possível, a gente é prejudicado. E esses que estão com conta fake, esses que estão fazendo coisa errada, esses que estão burlando, e mesmo esses que trabalhavam de forma correta, não conseguiram trocar de carro e mudaram o documento, fizeram uma mutreta, estão errados, gente. Infelizmente, sabe, vamos falar a verdade, você que planta, se você planta mandioca, você não vai colher melancia, irmão. Você está plantando uma coisa, você vai colher outra. Então, se você está praticando algo errado, por mais que seja para a sua sobrevivência, uma hora a tua casa vai cair. O melhor que você tem a fazer é andar na linha. Porque você pode ser processado criminalmente, você pode perder tua conta, você pode se dar mal. Por isso que eu oriento tanto a galera, na hora de comprar um carro, compre um carro com um lastro maior, principalmente no Uber Black. Compre um carro com um lastro maior de tempo para você não ficar na mão. É a mesma coisa dos colegas que vão comprar Argo ou que vão comprar o C4 Cactus. Conversa comigo. Eu falo, é um carro bom. Hoje, amanhã a Uber pode mudar a regra do jogo. Se amanhã a Uber tirar o Argo do Comfort, não vai chorar. Se amanhã a Uber tirar o C4 do Black, também não vai chorar. Você está jogando a regra hoje. Agora, o que não dá é para você querer burlar e mexer no documento para tomar vantagem. E finaliza esse vídeo com a mensagem mais importante. Gente, não caia em conversa de gente picareta. Tem um monte de gente na internet vendendo ilusão e vendendo conta fake, adulteração de documento para você. Gente, às vezes que está no teu grupo, que te chama no particular ali e te oferece. Porque às vezes na sua dor você chega no grupo e fala, pô meu, o ano que vem o meu carro não vai mais rodar no Black. Aí o colega pega essa informação, te chama no pessoal pra te vender mutreta. E tem um monte de motorista que cai. Até eu já recebi mensagem de gente pra tentar oferecer no meu canal fazer conta fake. O cara só pode ser retardado. E tá num grupo que eu tava. Como que pode o cara me procurar para oferecer um negócio desse? Tem que ser muito retardado, não é verdade? Mas tá tudo bem. Gente, então esse é o toque. Fica esperto para você não ficar com um boleto desse tamanho e depois chorar. Porque coisa começou errado, vai dar ruim. Tá bom, gente? Quero saber a sua opinião, seu comentário. Tamo juntos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!